Você certamente deve usar o computador para diversas coisas, mas alguma vez você já parou para pensar sobre como ele foi inventado ou quem o inventou? Bom, está na hora de conhecer um pouquinho sobre Charles Babbage, considerado o pai dessas máquinas indispensáveis no seu dia a dia. Charles nasceu em 26 de dezembro de 1791 em Londres. Filho de um banqueiro, sua família proporcionou-lhe uma vida abastarda desde o início. Desde cedo apaixonou-se pela matemática, mas ficou descontente com o ensino em Cambridge, estudando por conta própria as obras de Newton, Leibniz e Euler. Em 1812, encorajado pelos amigos, montou a Sociedade Analítica, formada por estudantes de Cambridge. Seus primeiros trabalhos foram a história do cálculo e uma tradução inglesa de Lacroix. Aos 24 anos, em 1816, foi eleito membro da Royal Society de Londres. Passou a escrever diversos artigos a respeito de diferentes tópicos da matemática, nenhum, porém, particularmente importante. Apesar de ter se tornado um membro, assim descreveu o Conselho da Sociedade Real, um monte de homens que se elegeram uns aos outros jantam juntos às custas da sociedade para se louvarem uns aos outros regados a vinho e depois entregarem medalhas uns aos outros. Em 1819, formulou um plano para a construção de tabelas de logaritmos a partir de cálculos efetuados por uma máquina. Começou a construir uma pequena máquina de diferenças, terminando seu projeto. Por volta de 1821, Babbage começou a tarefa de automatizar a produção de cálculos matemáticos. A ideia era de criar uma máquina que conseguisse acabar de uma vez por todas com os principais erros que apareciam constantemente em tabelas de logaritmos que o deixavam muito irritado. O resultado de tantas pesquisas e esforço foi o projeto da máquina diferencial, diferentemente de calculadoras que surgiram antes. O invento foi desenvolvido para calcular uma série de valores numéricos e imprimindo os resultados automaticamente. Anunciou sua invenção ao mesmo tempo em que proclamou a necessidade de construir uma máquina maior. Em 1823, foi condecorado pela Sociedade Astronômica por sua pequena máquina. Começou então a buscar recursos para a construção da máquina grande. Conseguiu recursos públicos e projetou para 3 anos o final da construção de sua máquina, que inclusive apresentava teoricamente um mecanismo de impressão automático. O orçamento inicial estourou e a construção se mostrou mais lenta do que o esperado. Em 1827, várias tragédias se abateram sobre Babbage. Morreram seu pai, sua esposa e 2 de seus filhos. Além disso, sua saúde não ia bem. Foi necessário suspender o projeto por alguns anos, de 1834 a 1842. A construção foi retomada com grandes gastos do governo e também de sua fortuna pessoal. Até que, como os resultados não se mostravam satisfatórios, o governo suspendeu a ajuda e o projeto novamente estancou. Durante a construção da máquina de diferenças, Babbage vislumbrou a ideia de um mecanismo ainda mais sofisticado, a máquina analítica. Embora essa não tenha passado dos desenhos e planos, contemplava em essência os fundamentos modernos dos computadores. A máquina analítica, ou também conhecida como engenho analítico, foi proposto pelo professor de matemática e pioneiro da ciência da computação, Charles Babbage, que tinha como propósito acabar com os erros humanos presentes em contas muito grandes. Isso estimulou a imaginação de Charles, que começou a pensar em alguma forma de mecanizar esse tipo de tarefa, eliminando as falhas e economizando o tempo das pessoas. Mas as ferramentas e componentes necessários para tirar a invenção do papel estavam muito à frente de sua época. O fato de Charles ter desenvolvido tal máquina em um período de transição entre técnicas artesanais tradicionais e produção em massa impossibilitou a fabricação de peças idênticas. Um importante fato sobre Charles é que ele não chegou a construir a máquina que havia imaginado, por conta da engenharia mecânica da época que não conseguia acompanhar a mente de Charles. Mas o primeiro computador apareceu anos depois, em 1936, nas mãos do engenheiro alemão Konrad Zuse. Ela foi a primeira máquina que poderia ser programada para executar vários comandos de qualquer tipo. O mais interessante de tudo é que o desenho e a estrutura básica da invenção de Babbage fazem parte dos computadores que usamos hoje mesmo, após mais de um século. A máquina analítica funcionava com base das informações de cartões perfurados e era movida a vapor, como em alguns trens.
O projeto ainda possuía uma unidade central de processamento e memória expandível separados um do outro, o que é mais uma característica dos computadores modernos. Você sabia que o primeiro programador da história, na verdade, foi uma mulher? Sim, Augusta Ada King, Condessa de Lovelace, foi uma matemática e escritora inglesa que nasceu em Byron no dia 10 de dezembro de 1815 e que nos dias atuais quase não é lembrada. Casou-se aos seus 20 anos de idade com William Lord King. King foi nomeado Conde de Lovelace em 1838 e Ada tornou-se Lady Lovelace. Em sua juventude, seus talentos com a matemática levaram ela a uma relação de trabalho e amizade com seu colega matemático britânico Charles Babbage, em particular com o trabalho de Babbage sobre sua máquina analítica. Ada teve grande importância na máquina que Charles Babbage construiu. Ela ajudava a pesquisar e principalmente traduzia documentos do francês para o inglês, o que facilitava o entendimento de Charles. Em 1842, Charles Babbage foi convidado a ministrar um seminário na Universidade de Turim sobre sua máquina analítica. Luigi Manabrea, um jovem engenheiro italiano e futuro primeiro-ministro da Itália, publicou a palestra de Babbage em francês. Babbage então pediu para Ada traduzir o artigo e ela, além de traduzir, fez questão de colocar anotações que ela mesma havia feito. Ela levou uma grande parte do ano para completar essa tarefa, mas no fim conseguiu. Em 1953, mais de 100 anos depois de sua morte, as anotações de Ada sobre a máquina analítica foram republicadas. A máquina foi reconhecida como o primeiro modelo de computador. As notas que Ada criou foram classificadas alfabeticamente, de A a G. Na nota G, ela descreve o algoritmo para a máquina analítica computar a sequência de Bernoulli. É considerado o primeiro algoritmo criado para ser implementado num computador. E Lovelace é recorrentemente citada como a primeira pessoa programadora por esta razão. No entanto, a máquina não foi construída durante o tempo de vida da Condessa, o que leva algumas pessoas a dizerem que ela não foi a primeira programadora. Ela deixou um legado muito importante e os Estados Unidos aprovou uma linguagem com seu nome Ada, em 10 de dezembro de 1980. Ada ainda tem um prêmio com seu nome. Ela morreu aos 36 anos de idade, com um câncer de útero, mas foi muito importante para a programação e também para a construção da máquina analítica. Ada acreditava bravamente que a intuição e a imaginação eram fundamentais para pôr em prática conceitos matemáticos e científicos de forma bem eficaz. Ela valorizava a metafísica tanto quanto a matemática, sendo ambas ferramentas para explorar mundos invisíveis ao nosso redor. Ada faleceu com a mesma idade que seu pai, 36 anos. Ela foi enterrada como desejava, ao lado de seu pai, na igreja de Santa Maria de Madalena, em Hucknall. Uma placa em latim em sua memória e em memória de seu pai foi feita na capela ao lado. Agora me digam, se Charles Babbage é considerada o pai da computação, por que não considerar Ada como a mãe da programação? Babbage faleceu em Londres em 18 de outubro de 1871. Embora seus planos da máquina analítica nunca tenham saído do papel durante sua vida, tornou-se clara a indicação mais tarde que, com o desenvolvimento dos recursos tecnológicos, suas ideias, com vários aperfeiçoamentos, evidentemente, seriam postas em práticas e transformariam o mundo no século XX. A importância de Charles na informática. Se hoje existem computadores e laptops dos mais variados modelos, o grande responsável é Charles, o grande nome por trás do primeiro computador programável que existiu. O homem que inspirou Charles, o francês Joseph-Marie Jacquard, que em 1801 criou uma teia mecânica com uma leitura automática de cartões. Essa ideia inspirou Charles a idealizar uma máquina tensio-numérico que fizesse cálculos e pudessem ser controlados por cartões. Até hoje, metade do cérebro de Babbage está exposto dentro de um pote de vidro, na Galeria de Matemática e Computação do Museu de Ciências de Londres. Como pessoas importantes pesquisadores da época consideraram relevantes conservar o órgão para estudos, de tão brilhante que o cara foi para a época.